e se revelou para nós na Bíblia. Então ele deixou muitas coisas em que ele falou, homens escreveram, inspirados, é óbvio, coisas que foram escritas, que homens escreveram, e que também foram inspirados, e o próprio Cristo que veio depois e falou a respeito das coisas celestes e também falou de Deus como um Pai. Na realidade, antes da criação, Deus pleno, antes da criação, antes de criar qualquer coisa, Deus estava na sua eternidade. Como pessoa, na revelação que nós conhecemos, um ser trino, como ele nos fez, somos a imagem e semelhança dele, mas que viu que não é bom estar só, porque ele, sendo amor, sabe que não é bom ficar só. Então ele resolveu fazer o quê? Criar. E aí ele começa a revelar o contexto do seu poder na criação. Por isso que fala, no princípio, agora já a eternidade de Deus no céu. Agora ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele abriu a temporalidade. Céus e terra é todo esse universo criado. A primeira coisa que ele faz nisso é separar a luz das trevas. Ele falou que a luz era melhor do que as trevas. Então ele percebeu que nas trevas existe o que nós chamamos a massa matéria, existe também a negridão, a ausência de luz. E ele falou, não é bom isso, porque isso não tem vida. Como ele é luz, revestido de trevas, ele simplesmente falou, haja luz. Vendo que a luz era boa, ele separou a luz das trevas. Primeiro dia. E ele não falou que isso foi bom. Não diz isso no Escritura. Na sequência, diz que Deus separa as águas que já existiam. As águas de cima, para formar o que nós chamamos o ambiente celeste. Céus. O céu dos céus e a habitação de Deus, fora do contexto da criação. Vê se eu consegui passar. Então ele criou os céus, firmamento, que nós vemos. O céu, que é onde está um contexto existencial de seres angelicais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, anciãos. Ele criou toda uma estrutura. E ele, que estava acima de tudo isso, fora desse contexto criado. E as águas para baixo, onde ele criou o homem, parte terrestre. Ele criou seres celestes, angelicais, e seres terrestres. Corpos celestes, corpo terrestre. Família celeste e terrestre. E quem formou tudo isso? Foi o próprio Cristo que formou tudo isso. E todas as coisas estão em função dessa criação que Cristo, Deus Pai, numa análise de assembleia, reuniu, e como pessoa, ele simplesmente disse, vou fazer. E fez. Mas quando ele foi fazer o homem, ele não fez diretamente, ele criou primeiro, já abençoou o homem, falou crescer, multiplicar, já deu todas as condições para constituir não um indivíduo, mas para formar a família. Então para Deus não existe indivíduos, ele não formou um homem, ele formou o artigo definido, homem. Façamos o homem. Esse homem é a humanidade, é o homem e a mulher. Adão, homem e a mulher. Os formou, os criou e lhe chamou de Adão no dia em que foram criados. Porque Deus não quer formar indivíduos. Porque ele não é indivíduo, ele é pessoa. E ele formou uma pessoa que não é indivíduo, uma pessoa que é coletivo, homem e mulher, para formar o que nós chamamos família. Mas aí, formou primeiro o homem e depois ele formou a mulher. Então há um problema de autoridade e de um contexto de hierarquia. Não por uma imposição, mas por um contexto de autoridade em formação. Então qual é a autoridade maior de tudo isso? Deus. E ele é Pai. E por que ele é Pai? Porque ele é o Criador de todas as coisas.
quer seja família celeste, família terrestre. E tudo que há nesse lugar onde Deus se encontrava antes da criação, ele passa agora numa palavra chamada autoridade, para que os homens, os anjos, exerçam funções juntamente com ele para administrar o universo. Por isso que Deus, quando ele terminou, lá em Gênesis 1, ele fala assim, tudo que Deus fez, ele olhou e diz, é bom, que ele criou, bom e muito bom, como o pastor fala, é maravilhoso. E aí ele fechou o exército. Por que o Senhor dos Exércitos? Porque ele fechou toda essa coisa. Porque ele fechou tudo que ele queria, como seria esse universo. Que os anjos seriam aqueles que trabalhariam com ele na dimensão celeste, numa relação também com os homens terrestres, para que o universo fosse mantido segundo a vontade dele. Então a pergunta que eu trouxe é o seguinte, então nós queremos trazer o que aqui para a Terra? A vontade de Deus, que o Jesus falou, faça-se a tua vontade, como é lá no céu, aqui na Terra. Então aqui na Terra, tudo que nós temos, tudo, e tudo que nós temos como autoridade e função é uma exousia, não é um dynamis, não é um poder. Ele deu esse poder também para que o homem pudesse expressar, por causa do pecado, quando ele fosse restaurado em Cristo, ele deu o dynamis, o poder do Espírito, para que o homem pudesse ter o poder de expressar o Cristo com a sua vida. E quando ele formou aquele homem, ele estava formando o homem, é Cristo. E quando o Cristo morreu, ele simplesmente, antes da sua morte, disse, está consumado. Aquele homem que o Senhor propôs, ele está pleno. Então aquela alma vivente tinha que morrer. Mas agora, todos nós em Cristo somos espírito vivificante. Porque quando Deus pensou a sua vontade, era formar um homem, o homem, a sua imagem e semelhança. O homem perdeu isso com o pecado. Jesus veio e restabeleceu. E ao restabelecer, está consumado. Aquele homem agora está consumado. Então não tem mais o que fazer nada. Mas os homens ainda não entenderam que tudo que nós somos e fazemos, nós não podemos falar que nós pertence a, que nada nos pertence. Que nós somos, nós não somos. Nós apenas desfrutamos de tudo isso e somos uma expressão desse Deus em tudo que Ele é e a autoridade que Ele constitui, que são o que nós chamamos os títulos. Se você fala pai, o pai é um título, filho é um título, porque ele formou homem e mulher para crescer. Então a criança, quando cresce, ela se crescer o quê? Filho. Depois que cresce, torna o quê? Jovem. Depois de jovem, torna-se maduro. Depois maduro, casa. Quando casa, forma família. Quando forma família, Deus dá os filhos. Então é o quê? É pai. Por isso que Jesus falou em Mateus 23, a ninguém chamei pai na terra, só temos um pai. Porque ele é o criador de todas as coisas. Os homens não entenderam ainda isso. E nós achamos que somos pai, temos autoridade de pai, poder de pai, para fazer que nós, como queremos que os filhos sejam, e nós impomos as nossas condições para os filhos, e não entendemos que eles são filhos de Deus, que nós temos que tomar conta para devolver para Deus. E aonde está o referencial? O referencial vai estar sempre aonde? No transcendente. Nunca onde nós estamos, no tempo e no espaço. Então, a referência sempre vai ser Deus. Se eu não conhecer Deus, eu nunca vou ser um pai que possa expressar a expressão do que Deus é, para que esse meu filho possa ver em mim quem? O Pai. Porque Ele me deu para eu fazer de novo e levar Ele para o Pai. Se eu não tiver essa dimensão, dessa compreensão do transcendente, eu nunca vou ser um bom pai. Eu vou usar mais poder e usar até o nome de Deus como poder para coagir os filhos para que eles fiquem no domínio da gente. Isso ocorre em todo setor da sociedade. O líder faz isso e tudo mais. Então, onde nós vamos encontrar que ele faz essa referência? Se você for ler o livro de Efésios, Paulo escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 5, 6, ele começa a falar família.
Primeira coisa que ele fala, ele começa com a mulher na família, fala submissa ao marido. O marido ama como Cristo amou a igreja, mas quando ele fala submissa ao marido, tem uma palavrinha que a turma esquece. Como se fosse ao Senhor, tá vendo? Ao Senhor. A referência de uma autoridade está em Deus, não é a mulher, não, eu sou submissa, sou subjugada, sou capacho, é isso, meu marido me faz de capacho. Não, isso aconteceu porque as pessoas não conheceram quem? Deus. Porque se conhecesse Deus, a mulher não seria o capacho, porque quando formou, ele formou homem e mulher. Ele não pôs um abaixo do outro. O que aconteceu é que o pecado, Deus falou, agora mulher, você já não está no mesmo padrão, agora você tem que ser submissa por um problema de autoridade. Está onde? Lá em Gênesis, capítulo 3. Mas quando ela aceita Jesus, acabou. A mulher fica de novo com a mesma responsabilidade, com os mesmos direitos, com tudo igual. Não muda nada. Mas então por que está dizendo para ser submissa? Porque ainda uma comunidade não havia entendido a plenitude. Como se relacionar dentro de uma família. Então Deus falou, minha família é assim, paz, harmonia, tudo. Na terra também tem que ser assim. Como a gente não conhece lá, como que a gente vai expressar cá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando também? Como que eu vou expressar cá? Por isso que quando fala submissa, ele fala como relação. O Senhor, assim é. Depois ele fala o marido. O marido ele dá um monte de coisa, ele fala assim, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Está vendo a referência? Como Cristo amou a esposa, a igreja, o marido deve amar assim. Por isso deixará o homem pai e mãe. Volta lá no Gênesis, lá no princípio. Por que deixou pai e mãe? Para construir a família. Mas sem separar a conexão do transcendente. Porque quando ele nos formou aqui, ele formou um principado para o homem e deu o que chama-se exousia. Então ele deu para o homem um principado e a potestade humana. Mas também o principado e a potestade, no nível celestial dos anjos, quer agir como muitas vezes a gente age, sem uma compreensão do transcendente. Por isso que isso aqui é um caos. Aí ele vai para os filhos. Efésios capítulo 6, 5, 6, ele vai falando disso aqui. O que ele está falando aí? Falou, a mulher, a relação com o marido, mas com referência, com Deus. Marido, relação com a mulher, como Cristo amou. Se submeteu a ela no sentido de amá-la. Nunca falou para a mulher amar, mas o marido amar. E depois fala, filhos, obedeçam aos pais, como, olha a referência, ao Senhor. Mas a gente esquece esse como. Aí fala assim, você tem que obedecer, porque o Senhor é teu pai. Está vendo? Não é uma autoridade, é poder. Porque senão Deus vai te castigar. Pronto, já usou o nome de Deus para fazer o que nessa coitada dessa criança? Por medo, usando do poder para ter autoridade sobre a vida do outro, que não podemos ter. Então Deus falou, você governa tudo menos o homem. Você não pode governar o teu semelhante. A gente quer governar tudo e o semelhante, porque a gente quer se impor como quem? Deus. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Aí depois ele fala de patrão, de trabalho. Depois ele está falando de toda uma relação, e tudo que ele está falando ali em Efésios, ele está sempre colocando essa relação transcendente, nós não paramos para ver. Então a vontade dele seja feita onde? Aqui. E quais são as vontades de Deus aqui? Aí a gente tem que fazer uma obra para Deus, fazer alguma coisa para Deus, tem que fazer alguma coisa. E perguntaram para Jesus, Jesus, é o seguinte, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus virou lá em João 6 e falou, a obra, no singular, de Deus é essa, que vocês creem em mim. Porque em mim, em Jesus Cristo, tudo foi criado, o Verbo falou e tudo veio a existir. Tudo foi formado, ele que formou todas as coisas, e tudo foi feito para a honra e a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, representado na Trindade, do Pai que tem o poder na criação, do Filho no contexto da redenção e mantenedor de todas as coisas, e no final da consumação de todas as coisas vão voltar em quem? Em Jesus Cristo. Que aí ficou bem claro? Porque Ele é o Pai da fé. A gente chama Abraão pai da fé. Não, ele é a origem da fé, Jesus Cristo, porque sem entender isso, a gente não entende mais nada. O Abraão foi o pai da fé, e aí você fala, mas Jesus, você falou para não usar ninguém pai, já está chamando Abraão de pai,
Aí Paulo fala, eu sou pai espiritual de Timóteo, mas pera um pouquinho. Ele foi para não usar o nome de pai. Ele falou, não, vocês estão usando no sentido desses títulos para impor poder. E não como autoridade constituída. Quando nós temos autoridade como constituída, você não usa do poder sobre o outro. Você respeita o outro como irmão, porque todos nós somos iguais. Não há um processo hierárquico, mas de responsabilidade de um para com os outros. Mas quando eu inverto isso, eu quebro o princípio de fazer a vontade dele. Então ele quer que seja um céu aqui na terra. Por que não está sendo um céu na terra? Porque a gente não conhece Deus. Se a gente conhecesse Ele, como Ele se revelou para nós, nós expressaríamos Ele como Cristo nos revelou e nos mostrou o Pai. Nós mostraríamos para os demais que são filhos de Deus, formados, criados, para poderes entenderem o Pai e expressarem com as suas vidas paz, santificação e amor. Então o que nós temos? Em Cristo Ele deu a salvação. Para restaurar isso, o homem entender essa graça, que Deus não é apenas um Deus qualquer, Ele é Pai. E não buscá-lo para pegar a autoridade dele, com o poder dele para me resolver os problemas. Mas sabendo que nós somos responsáveis por aquilo que Ele nos dá, para expressarmos e revelarmos Ele como Pai. Isso aqui é salvação. Aí ele falou, a primeira coisa, crê em Jesus. Essa é a primeira vontade do Pai. João 6,40. Não é fazer obras. A obra é uma só. É revelar o homem, Cristo, que Deus no princípio quis fazer. E o reino já estava feito para o homem governar. O reino de Deus não foi governado porque o homem caiu. Jesus agora veio e restabeleceu. Então ele restabeleceu para atuar nos principados, quer na terra, homens, principados, quer nos céus, potestades celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins e anjos caídos também. Porque houve uma rebelião tanto no céu quanto na terra. Mas Deus continuou sendo Deus, governando sentado no trono. Por isso que o Apocalipse 4 diz que João, quando subiu, a primeira coisa que ele viu no céu, vem aqui João, ele subiu. Ele viu um trono. E um assentado no trono, Deus. Depois ele foi vendo as coisas como estão lá no céu. Moisés viu e representou aqui no passado. Paulo subiu ao céu e falou, ouvi coisas inefáveis que não é digno de eu falar. Mas João revelou no Apocalipse como é o céu. E foi revelando tudo, inclusive o cordeiro morto, que agora no céu faz com que todos adorem, quer no céu, quer na terra, restabelecendo as famílias celestes e terrestres. Por isso que ele falou, eu oro, me ponho de joelho diante do Pai, por causa das famílias celestes e terrestres, para que todos compreendam que em Jesus Cristo tudo se consuma. E sem Cristo nada se pode fazer, porque Ele é a expressão da fé. Sem Ele não existe nada, porque Ele é que nos formou. Mas a alma humana, distorcida e enganada, se rebelou. Não todos, mas a grande parte. E nós aqui estamos aprendendo, conhecendo Deus, para fazer o quê? Fazer com que essa administração celeste conhecida possa ser agora transposta através de cada nós para sermos uma expressão de relação de um para com outros, com o contexto conhecendo a Cristo, fazendo o quê? Sendo salvo. Para quê sendo salvo? Para voltar a ter a imagem e semelhança que nós perdemos lá em Adão, para sermos uma expressão de um Cristo como o homem que Deus quis fazer lá no princípio e Jesus veio estabelecer para nós. Com a segunda vontade de Deus, a nossa santificação. Por isso que ele falou, sede santo porque eu sou santo. Amém? Sede santo porque eu sou santo. Então ele está pedindo, é imperativo. Somos santos porque Jesus nos tirou do mundo. E fez a gente separado do mundo agora, como ele separou a luz lá no princípio das trevas, ele separou nós do mundo para sermos o quê? Agora uma pessoa para expressarmos quem é essa luz que é Deus. Então é Cristo em nós, esperança da glória, amém? Então a nossa santificação. Por que a santificação? Para que a gente possa, vivendo a nossa vida, como Jesus falou, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados
na verdade, a tua palavra é verdade, eles sendo santificados na tua palavra, eles vão compreender qual a tua vontade que é no céu. Então eles vão ser santos, e quem olhar para eles não vai ver idolatria, não vai se misturar com a idolatria. Então vai entender uma coisa maravilhosa, vai expressar a vontade do Pai aqui, de uma forma santa. Mas ele não parou aí, ele falou, e quem é santo tem uma gratidão muito grande, porque não fez nada, nem para pecar, e nem para ressuscitar para uma nova vida. Porque em Deus, o homem se revelou, e um homem veio para restabelecer todo esse processo, Jesus Cristo, amém? Ficou bem claro o que estou falando? Aí Jesus veio e restabeleceu. Falou, agora a expressão, olha para o meu filho, unigênito, um humano. O primeiro homem foi formado, Jesus não foi formado, ele foi gerado. Agora o Espírito Santo nos gera para santo, crescermos em santificação, com gratidão em Cristo, porque só quem está em Cristo dá graças em tudo, porque quem não está em Cristo não dá graças em nada, só reclama, mas nunca clama para que haja transformações. E a última coisa, qual é a última vontade? A prática do bem. O bom, estando em nós, e nós conhecendo o bom que é o Pai, nós vamos começar a expressar o bem. E a prática do bem não é para fazer outra coisa a não ser pela atitude nossa, que estamos limitados na nossa dimensão do tempo e do espaço, por causa da nossa condição de afastados de Deus, por tudo que nós vivemos, pelo desconforto em que nós nos encontramos, porque no mundo jaz o maligno, por causa dessa condição toda, o homem não consegue expressar a vontade de Deus aqui na terra. Embora seja feita a tua vontade, mas ele nunca deixa acontecer porque ele não conhece, porque ele não tem fé para expressar isso. E Jesus veio trazer isso para nós pudéssemos expressar através da nossa vida esse Cristo novamente, como ele nos fez lá no princípio. Ele veio restabelecer essa imagem. Restabeleceu agora no ser humano, e o ser humano agora começa a ser uma expressão de Deus e do reino de Deus, que está no nosso coração, até o dia em que na vinda de Jesus nós vamos voltar para entrar nesse reino. E aí se consubstanciará. Então nós já somos, mas ainda não. E toda a função que nós temos tem lá no céu. Todo principado aqui tem principado lá. Toda potestade aqui tem potestade lá. Todo poder aqui tem poder lá. Só que a autoridade maior pertence a quem? A Deus. Como tudo é submisso a Deus lá, tudo deveria ser submisso numa ordem hierárquica aqui. E é isso que ele colocou para a gente. Nós entendemos isso. E a gente quer o quê? Discutir isso. E não praticando o bem, a única maneira de calar a ignorância, diz 1 Pedro 2,15, que é a vontade de Deus, calar a ignorância dos insensatos. A gente não cala o insensato, mas o insensato vendo a gente agir, a maneira da gente agir, em paz, em santidade, em comunhão, amor, reunião, o que vai acontecer? Eles vão olhar e falar assim, existe Deus, gente. Eu vi hoje um cara agindo aí, tem que ter Deus aqui, não é possível. Então você cala a ignorância dele. Porque ele diz, não há Deus. O ignorante, o tolo, diz, não há Deus. E nós, a nossa forma de viver, estamos expressando que somos sujeitos e submissos a esse Deus. Como Pai, filhos de Deus, submissos, amando e vivendo a bondade do Pai e expressando quem? O Pai. Por isso que é Cristo em nós. Vai expressar quem? O Pai celeste. Por isso que os filhos devem ser submissos a quem? Aos pais. Porque assim é um processo já do céu. Não é por obrigação, mas é por compreensão. É por conhecimento. Porque o conhecimento leva a gente a entender quem? A hierarquia que Deus colocou num processo não de mando, mas de amor, de justiça. Por isso é praticar o bem, fazendo o que nós chamamos como um justo, praticando a justiça em amor. Tudo isso que ele fez, e todo esse plano de Deus, é para que o homem entenda uma verdade só. A obra de Deus e o plano de Deus. Qual é a obra de Deus? Cristo. A formação do homem para que administre a terra. E o homem não conseguiu, então ele veio fazer isso. Então ele primeiro instalou o reino no coração dos homens agora, porque eles não conseguiram viver o reino, se afastaram de Deus. E agora ele faz com que a gente, expressando o reino de Deus, possa revelar para os outros a luz de Deus. Ele falou, verão as nossas obras
e glorificarão a Deus, que é o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5. Quando vocês são o sal da terra e a luz do mundo, eles verão as vossas obras como luz e vão reconhecer o Pai como o Pai Celeste. E aí nós podemos falar para os outros, como Jesus falou. Eu quero apresentar para vocês o Pai que formou vocês, mas que vocês não conhecem. Eu quero que vocês conheçam o Pai Celeste, o único que deve ser chamado Pai. E os outros são Pai, porque Ele deu autoridade para exercermos uma coisa em que Ele dá com o Filho. O Filho também não é nosso. As coisas que nós temos não é nosso. A vida que nós temos não é nossa. Ele deu tudo para que a gente pudesse ser um bom administrador. E administrando com Ele tudo isso, para a glória dEle, para a honra e a glória dEle, nós fazemos o propósito dEle aqui na terra, que é a vontade dEle aqui na terra. Está aberto a perguntas, é sobre isso que eu queria falar. Só a grande dificuldade e o problema é que nós não queremos fazer o céu na terra. E Jesus falou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra. E a turma não quer viver na terra. A turma quer viver aonde? No céu. Depois que morreu é juízo. Não tem mais nada a não ser o que nós fizemos disso daqui. É isso que eu quero deixar para os irmãos. Esse é o plano de Deus. Esse é o de Deus, que a gente conheça quem? Jesus, o Cristo, o homem que Ele falou que ia fazer. E fez. Ele já sabia que o homem ia cair? Já. Por quê? Agora, pergunta, cabe uma resposta filosófica. Porque Ele fez o homem de uma matéria que não tem luz. Ele viu que essa matéria estava na escuridão. Hoje se sabe que a escuridão é composta de matéria escura e matéria sólida. É dessa matéria sólida que nós somos formados terra. A terra vem dessa matéria. Não tem luz. Por isso que Ele colocou luz em cada um de nós, numa coisa que não é o quê? Luz. Matéria. Terra. Então Ele sabia que o homem ia morrer. A gente está aqui para conversar sobre isso.